Oremos. Senhor Deus, até aqui Tu nos concedeste o privilégio, Senhor, de juntos lermos a Tua palavra, cantarmos louvores ao Teu santo nome, Te bendizermos, Senhor. Erguermos a nossa voz em oração a Ti, com súplicas. E agora, mais uma vez, Senhor, queremos Te suplicar pela Tua palavra que será pregada aos nossos corações. Que assim como pela manhã, Senhor, em que a Tua palavra foi pregada, nossos corações temeram e tremeram diante da Tua verdade. Que Tu assim também, Senhor Deus, o faça a partir de agora, em que novamente a Tua palavra será proclamada aos nossos corações. Te pedimos para nos iluminar, Senhor, para nos dar o devido entendimento de tudo aquilo que Tu tens nos ensinado. Para que a Tua palavra seja aplicada às nossas vidas, Senhor. Te pedimos que Tu nos faça cada vez mais sábios. Mas para isso é necessário que antes Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, para não apenas ouvirmos as palavras, mas compreendermos e a aplicarmos nas nossas vidas, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, é isso que Te pedimos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Como eu havia dito pela manhã, nós daremos continuidade, então, às exposições em Gênesis, hoje à noite. Então, eu os convido a voltarem ao capítulo 1 do livro de Gênesis. Onde eu vou convidar os irmãos a fazermos uma leitura a partir do versículo 14. A partir do 4º dia da criação, chegando então ao 6º dia. Versículo 14, assim diz o Senhor. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e agora, Senhor, será proclamada aos nossos corações. Alcança-nos, Senhor, com a tua misericórdia, e fala conosco, Senhor Deus. Fala aos nossos corações para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Amém. Bem, pela manhã, como nós vimos, nós temos estudado esse livro de Gênesis, aqui na narrativa da criação, onde nós vimos que no versículo de número 1, de um modo geral, é descrito o primeiro ato da criação essa ex nihilo, ou seja, a partir do nada. E posteriormente, nos versículos 2 e 3 em diante, Moisés passa então a descrever as demais fases dessa atividade criativa de Deus. Diferentemente dos povos pagãos e provavelmente boa parte de Israel, Moisés não pressupõe aqui uma matéria caótica pré-existente, nem muito menos reduz a ação de Deus de criar tão somente a dar forma e função a algo, como defendem alguns em nossos dias. Na verdade, Moisés rejeita essa ideia tão simplista. Para Moisés, Deus era muito mais do que um mero artífice, era muito mais que um simples organizador do caos. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é aquele que cria trazendo à existência o que antes não existia. É aquele que exerce domínio sobre tudo o que foi criado, lhe dando não apenas uma forma ou uma função, mas dando vida. E isso vai ficar muito evidente, meus irmãos, a partir do versículo de número 3, onde, seguindo então um padrão literário bem estruturado de 7 etapas, como nós vimos pela manhã: anúncio, ordem, separação, nomeação, avaliação e, por fim, a contagem do tempo, Moisés narra os 6 dias de criação. E aqui é interessante nós observarmos que nos 3 primeiros dias, como nós vimos no último sermão da manhã, o relato se concentra basicamente nos fundamentos desse reino cósmico que Deus está desenvolvendo ou criando. E como vimos no primeiro dia, Deus fez a luz, a qual chamou dia, e separou-a das trevas, as quais chamou de noite. E mais uma vez é preciso reiterar que dar nome aqui em Gênesis a algo, meus irmãos, é uma indicação de domínio, neste caso, domínio de Deus como o supremo governante sobre, não sob, mas sobre tudo aquilo que está sendo criado. E ali então nós vimos que no segundo dia Deus fez o firmamento, ao qual chamou de céus, e o colocou como um separador das águas, tanto as que estavam acima do firmamento, nesse caso como se referindo ao universo visível de quem está no plano inferior aqui da terra, olhando para cima no céu,
quanto as que estavam abaixo desse firmamento, mais uma vez no plano de quem está aqui na terra, observando o que está ao seu redor. Logo, aquilo que era visível, e literalmente águas do mar, dos rios, dos lagos, das lagoas, as próprias nuvens. E sendo assim, no terceiro dia, então, Deus estabelece os limites das águas, os limiares, e faz surgir então a parte seca, a qual Deus chama aqui de terra. E observem mais uma vez que o estabelecimento destes limites ou dessas fronteiras são de extrema importância na ordem criada, quanto na ordem social, como nós vamos ver mais à frente. Porque quando tudo se mantém em seu devido lugar, como Deus fez, e como Deus estabeleceu, e como Deus ordenou, irmãos, sem ultrapassar os seus limites, tudo, absolutamente tudo, se torna muito bom. Porque ali há ordem, e não caos. Havendo ordem, o Criador, então, agora pode conceder a vida. E vida à sua criação, ordenando então agora a terra que produza relva, mas não apenas relva, que produza ervas, mas não apenas ervas, sementes, árvores frutíferas. Por fim, então, o Criador dá o seu parecer, e é importantíssimo aqui, meus irmãos, nós guardarmos o que é dito por Deus ao final de cada ato criativo. A avaliação que Deus faz, depois que cria cada uma dessas coisas, dizendo, e viu Deus que isso era bom. E entendam, irmãos, que não apenas funcionava como o Criador planejou em seu decreto, mas que atingia os seus propósitos. Não é apenas algo funcional essa expressão. Vai além disso. Porque confirma que se adequa para cumprir toda a vontade do Criador, o seu propósito, a glória do seu nome. Logo, essa classificação descrita aqui não diz respeito apenas ao sentido comum, em contraponto daquilo que é mal, mas da função em si, aquilo que foi criado executa. Que tudo aquilo que Deus havia criado não apenas funcionava de modo efetivo e eficaz, mas principalmente que cada coisa, até a erva do campo, a grama, cada uma dessas coisas, irmãos, satisfez o seu propósito, satisfez o seu desejo. Desejo esse, meus irmãos, em primeiro lugar, de fazer-se conhecido. Fazer-se conhecido. Veja, nós estamos falando do único Deus vivo e verdadeiro, que cria do nada todas as coisas. Ele ordena por meio da sua palavra, e aquilo que ele ordena, então, se faz. Mas ele não apenas ordena e as coisas se fazem, ele estabelece uma ordem. Ele estabelece um padrão, ele dá os limites. E ele diz quem a domina. De modo que, quando uma dessas ordens é alterada, aquilo que outrora era bom se torna mal. Entendem, irmãos? Entendem por que a Escritura, o tempo todo, em todo o processo da história da redenção, aponta para Gênesis antes da queda, e como a criação de todas as coisas e os primeiros capítulos de Gênesis são importantes para nós compreendermos, primeiro sermão isso, em Gênesis, são tão importantes para compreendermos todo o restante da Escritura? Por que quando dizemos que o cabeça de um relacionamento é o homem e não a mulher,
nós não estamos sendo machistas. E quando isso se altera, ou quando isso é quebrado, a função primordial que Deus estabeleceu e chamou de muito bom, se torna agora, na mesma proporção, muito mal. Pois bem, Deus até aqui, então, cria todas essas coisas e diz que tudo aquilo que foi criado era muito bom, como nós acabamos de dizer, dando a ideia de que tudo que foi criado até aqui satisfaz ao seu propósito, satisfaz ao seu desejo, satisfaz aquilo que ele decretou em toda a eternidade, segundo o conselho de sua soberana e magnífica e perfeita vontade. Desejo esse, em primeiro lugar, de tornar-se conhecido. A pergunta, então, que surge disso é: conhecido por quem? Ora, conhecido por aqueles que seriam criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. E quem são esses, irmãos? O homem. A coroa gloriosa que orna toda a sua criação, conforme nós veremos no decorrer da exposição de hoje. E que tratará dos demais dias de criação, e principalmente do sexto dia. Por isso eu peço que você retorne à Escritura, deixe ela aberta e me acompanhe na leitura aí novamente, dos versículos 14 até o versículo 18, que diz: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Moisés aqui, meus irmãos, é como um espectador que está a assistir e descrever a criação de todo o cosmos. Sendo assim, ele detalha, assim como fez com a terra, o preenchimento dos céus agora. A terra, como havíamos visto no versículo 3, foi preenchida por Deus com 3 tipos de vegetação, inicialmente: a relva, as ervas e as árvores frutíferas. Elas foram feitas visando cobrir a terra e produzir sementes e frutos. Seguindo agora o mesmo padrão, o autor descreve o preenchimento dos céus, mais uma vez com um padrão de 3. São 3 tipos de corpos celestes. Que corpos celestes são esses? O sol, a lua e as estrelas. Esses deveriam fazer separação entre o dia e a noite, além de também servirem como sinais para as estações, os dias e os anos, e também como presságios de eventos extraordinários. Sim, presságios de eventos extraordinários. Mateus capítulo 2, versículo 2, Lucas 21, versículo 25. Além de julgamentos divinos, como nós vemos em Joel, capítulo 2 e versículo 30, Jeremias 10, 2, Mateus 24 e 29. Mas o fato que está sendo dito aqui é que o sol e a lua teriam um papel de governantes. E o que eles governariam? Um governaria o dia e o outro governaria a noite. E baseado nessas descrições, então, eu quero destacar aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, que o mesmo Deus que fez, separou, ordenou e preencheu a terra, é o que fez, separou, ordenou e preencheu os céus. Em segundo lugar, que o sol, a lua e as estrelas não são descritos aqui quanto à sua natureza orgânica. Grandes esferas de plasma aquecido. Moisés não tinha essa preocupação de revelar aqui, irmãos. Moisés as revela quanto às suas atribuições, e sobre isso o autor deixa bem claro que se resume a uma tríplice função, mais uma vez um padrão de 3. Que tríplice função é essa que é dada ao sol e à lua? Definir,
governar e iluminar. Mas o que eles definem, o que eles governam e o que eles iluminam? As estações, os dias e os anos. Em terceiro lugar, que esses corpos celestes contribuem para a vida humana. No entanto, isso aqui precisa ser salientado, irmãos, porque é ressaltado do texto. Eles contribuem para a vida humana, mas eles não têm domínio sobre ela. Eles são indispensáveis ao crescimento, por exemplo, da relva, das sementes, das árvores frutíferas, das criaturas, necessários para a continuação de tudo que é terreno. Mas não exercem domínio sobre as criaturas de Deus. E por isso percebam que ao descrever isso, Moisés nega diretamente, meus irmãos, o pensamento das nações do Antigo Oriente Próximo que viviam ao derredor deles naquele período. Nações que deificavam o sol e a lua e as estrelas, tomando-os e nomeando-os e adorando-os como seus deuses. E geralmente há um padrão nessas mitologias pagãs. Prestem atenção que geralmente os principais deuses são frequentemente associados ao quê? Ao sol e à lua. Ao sol e à lua. E o que é pior, porque esses povos ainda criam que as estrelas, preste atenção, porque isso se reflete em nossos dias, que as estrelas guiavam e influenciavam diretamente a vida dos homens, a vida humana, o destino dos homens. Você já deve ter visto alguma canção, alguém dizendo que o meu ou o seu destino estava escrito nas estrelas. Isso é um entendimento pagão. Mas tem muita gente dentro das igrejas que crê nisso. Muito dito cristão preocupado com o horóscopo. Que é exatamente isso. Acreditem. Tem gente dentro de igreja que quando... E aí as irmãs que estão grávidas, né? Contratam gente para fazer o mapa astral da criança, para saber, inclusive, qual é a tendência dos astros para dar o nome daquela criança, do que ela vai ser no futuro. E que geralmente essas pessoas tratam os relatos de Gênesis 1 e 2 como contos infantis religiosos. Não é verdade? Geralmente eles creem que o homem veio do macaco, né? E acham que as estrelas é quem ditam o nosso destino. E os ignorantes somos nós, que cremos o contrário. Então veja, esse problema que a gente acha que é novo, é um problema antigo, irmãos. Moisés olha para tudo isso, para esse tipo de fundamento, há milênios de anos atrás, e diz, não creiam nisso. O sol, a lua e as estrelas não são divindades, eles não são deuses, não possuem imortalidade, são apenas luzeiros, uma fonte de luz que ilumina e como tais servem para iluminar o dia e a noite, fazer separação entre ambos. E o máximo que eles podem fazer é servir de sinais para a contagem dos dias, dos anos, das estações. Eles não têm domínio e muito menos interferem sobre o meu e o seu caráter, sobre as nossas atitudes, sobre o destino de suas vidas. Não se admirem, irmãos, de ter gente que se diz crente e dizer que na lua cheia a lua exerce um domínio sobre os loucos. Sendo assim, Deus criou o céu e a terra
a luz e as trevas, o dia e a noite, as águas e a porção seca, a relva, a erva, as árvores frutíferas, o sol, a lua, as estrelas, as estações, a primavera, o verão, o outono, o inverno, o tempo, os dias, os anos. Deus estabeleceu cada uma dessas coisas. Ele não apenas as criou, Ele as organizou. E de tal modo que estabeleceu aonde o seu domínio iria, até que ponto, deu para cada uma delas funções, meticulosamente fez o Senhor. E então, ao fim de cada uma de suas obras, ele avaliou como sendo boas. Está em ordem. Funcionam muito bem. Cumprem com o propósito. E sendo assim, então, chegamos ao quinto dia. Veja aí versículos 20 ao 23. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, depois de haver separado a luz das trevas, o firmamento, as águas, a terra, os astros, depois de ter preenchido a terra com a relva, as ervas e as árvores frutíferas, os céus com os lumiares, agora ele preenche as águas. Ele preenche os céus, sob o firmamento, com grandes animais marinhos, seres viventes que rastejam, e as aves para voar acima da terra, cada uma de acordo com a sua espécie. Vejam, esses seres que foram criados para povoar as águas e o céu sob o firmamento, são chamados aqui pelo autor de Nefesh. Essa palavra hebraica é utilizada para se referir a tudo aquilo que tem vida, quer seja animal ou humano. Porém, isso não quer dizer que homens e animais são da mesma categoria de seres viventes. Não são. O uso da palavra aqui é para se referir aos apetites e desejos, as emoções que todos os seres vivos têm e que justamente é o que os impele aos apetites, como, por exemplo, se alimentar e fazer sexo, se reproduzirem. E em algumas passagens esse termo é traduzido como vida, pois em um sentido literal primário diz respeito também, ou pode ser traduzido como sendo respiração, ou todo ser que respira. Sendo assim, aquilo que respira é aquilo que tem vida. Portanto, os termos servem aqui para apontar que essas criaturas que foram criadas por Deus para povoar as águas e povoar o céu têm vida. E que essa vida não foi concedida a elas pelas águas. Não foi concedida a ela pelo caos. Não foi concedida a ela pelo céu. Porque nem a água e nem o mar têm o poder de criar algo, ou gerar algo espontaneamente, como criam os pagãos e como crê boa parte de cientistas hoje. Que acha que um peixe, depois de bilhões, trilhões de anos, se transforma numa gaivota. Mas os ridículos somos nós. A vida é produzida, irmãos, pela palavra de Deus. Porque Ele é o autor da vida e consumador da mesma. Então, sendo assim, depois de haver criado esses seres e dado a eles vida, Deus então os abençoa. Olhem isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus os abençoa. Veja aí. Deus os abençoa. Deus os abençoa ordenando que eles sejam fecundos. A fecundidade é uma bênção
de Deus. Vou repetir. A fecundidade é uma bênção de Deus. Deus abençoa os animais, dizendo a eles para serem fecundos e se multiplicarem. Pare para pensar um pouco. Deus fez isso antes da queda ou depois da queda? Antes, não foi? E Deus estabeleceu as coisas dessa forma. Sim ou não? Não é? Mas depois da queda, o que é que os homens fazem? Castram esses animais, impossibilitando deles cumprirem com a bênção que foram abençoados pelo seu Criador. Uau! Como nós somos misericordiosos e bons, não é mesmo? Antes de vir para cá, em João Pessoa, passou um carro próximo, na lateral do meu condomínio, dizendo que ia ter um grande mutirão de um carro veterinário. Quem quisesse levar seus gatos e cães para serem castrados, podiam levar, que era de graça. Não é engraçado isso? Deus os cria e os abençoa, dizendo o quê? Sejam fecundos, multipliquem-se. E pecadores miseráveis como nós vêm e dizem, não, isso não é bênção não, isso vai trazer tormento para a minha vida. Como é que eu vou viver numa casa cheia de gato? Não, basta só a mimizinha. Quem te fez Deus? Ou mais sábio do que Ele? Não é verdade? E a gente ainda acha que está abençoando os pobres animais. Sexto dia, irmãos. Versículos 24 e 25. Diz também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aqui Moisés destaca a criação dos seres que povoarão a terra. Sendo assim, foram criados os animais domésticos. E o termo aqui se refere a gado propriamente, no hebraico. Muito provavelmente para apontar para a categoria dos animais herbívoros. E nada melhor do que o gado para representar essa visão, uma vez que ele se alimenta da relva, que a terra é quem produz. Mas Deus também separa os selváticos, literalmente um predador, um animal carnívoro e territorial. E além disso, os répteis, mais uma vez, né, o padrão de 3 aqui repetido. E aí, entendam, tá? Répteis aqui não é como o nosso entendimento de lagartixa, cobra, enfim. Mas sim todos aqueles animais cujo ventre se mantém próximo à terra. Então, entraria nessa categoria de réptil, por exemplo, aqui na Escritura, tá? Não pensem que Moisés estava classificando isso como cientificamente em nossos dias. Ele não estava, irmãos. Tá bom? Mas, por exemplo, um animal muito conhecido aqui no Ceará, que é o preá, seria taxado aqui, taxonomicamente aqui, estaria nessa categoria de réptil. Réptil. Por quê? Porque o seu ventre se mantém próximo à terra. Então, os ratos seriam um tipo de réptil. Todos aqueles animais que têm o ventre próximo à terra poderiam ser classificados, então, como réptil. Então, veja, a declarar que um destes seres domésticos e selváticos, aves, peixes, répteis, foram criados por Deus através da sua palavra, Moisés contradiz, assim, aquilo que as cosmogonias dos povos ao redor de Israel, e principalmente o Egito, ensinavam. Como, pastor? Os pagãos, assim como faziam com o sol, a lua e as estrelas, também divinizavam os animais. Até hoje continuam fazendo isso. Os hindus continuam fazendo isso.
em sua idolatria e, portanto, desordem, no sentido contrário a tudo que Deus criou, passam a enxergar os animais, ou nos animais, a imagem de Deus neles. De um falso Deus. Diante dos quais se prostram, adoram e rendem graças. Sendo assim, eles tinham Ra, o deus do sol. Anubis, o deus da morte, com cabeça de chacal. Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa. Ator, deusa com cabeça ou orelhas de vaca. Tote, o deus com cabeça de ibis. Amit, a deusa com cabeça de crocodilo. E assim haviam outros e outros e outros deuses. Sabe o que isso me faz lembrar? Abra sua Bíblia em Romanos 1, por favor, irmãos. Romanos 1, versículos 18 ao 23. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de quê mesmo, irmãos? Da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus criou o cosmos, deu forma e função, estabeleceu limites, ordenou cada coisa que havia criado, de modo que tudo o que ele fez pôde, ao fim de cada ato criativo, poder dizer que era bom. Expressão essa que é funcional aqui, como já vimos anteriormente. No entanto, isso não quer dizer que o termo se restringe à frieza da letra apenas. Essa expressão tem muito mais a nos dizer. Muito mais a nos revelar. Mas o que teria Deus a nos revelar? Ora, ao julgar que aquilo que ele mesmo havia feito era bom, resta-nos então saber para o que ou quem isso tudo criado bom serviria. E a resposta é dada, então, nos versículos seguintes, que descrevem a criação do homem. Então vejam, irmãos, nós continuamos a cair nesse mesmo pecado de idolatria. Às vezes a gente, num sermão como esse, fala dos povos pagãos que deificavam os astros, o sol, a lua, como deificavam os animais. Em nossos dias, muitos continuam fazendo as mesmas coisas. Gente que não pode perder o pôr do sol, mas pode perder o culto solene. Gente que não pode perder um eclipse da lua ou do sol, mas não pode se dedicar ao estudo bíblico na escola bíblica dominical.
Gente que cria animais como se fossem seres humanos. Chamam de filho, tem cama, comem na mesa, até plano de saúde é pago. E ai de quem falar mal de uma dessas criaturas. Ai de quem reclamar. E aqui, meus irmãos, eu não estou fazendo desfeita com alguém que cria animal e trata com carinho. Eu mesmo crio e trato com carinho. Mas eles nunca vão poder se comparar com aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Criador. Eles nunca vão poder ocupar o lugar da herança que o Senhor nos concede. Entende, irmãos? Colocá-los num patamar como esse é cair em idolatria. Um dia desses eu ouvi a célebre frase, tive o desprazer de ler, acho que foi no Twitter. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os meus cachorros. Traduzindo, eu sou um idólatra. Porque mesmo Deus revelando no homem a sua imagem e semelhança, ainda que depois da queda distorcida, eu prefiro criar um falso Deus para eu dedicar o meu amor. Vejam, Deus, ao separar e organizar o cosmos, meus irmãos, deu papéis ou funções para cada coisa que foi criada. E assim estabeleceu como fatores inerentes e integrais a este a ordem no cosmos criado. Ele o fez assim a fim de que este pudesse refletir o caráter daquele que o criou. O caráter de um Deus que é um Deus de ordem, que é um Deus de poder, mas que também é um Deus de santidade. E aí então ele coroa essa criação com um último ser, feito conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança, sujeitando tudo aquilo que havia sido criado ao seu domínio. Não vai dar tempo de nós entrarmos na segunda parte do sexto dia. Vocês vão ter que aguardar a minha próxima vinda. Mas esse propósito ao qual Deus, na eternidade, em seu decreto, sujeitou que acontecesse, foi alcançado, irmãos. Lembra do homem como a coroa sobre toda a criação? Lembram disso? Esse propósito foi alcançado. Lembra do homem que domina sobre toda a criação? Mesmo com a queda, esse propósito não foi frustrado. Foi alcançado. Não pelo primeiro homem, porque este caiu em grave transgressão. Mas o segundo, que de acordo com Isaías era um homem de dores. Um homem que soube o que era padecer, diferente do outro, que conheceu tudo muito bom. Esse segundo homem, que adorna toda a criação, ou estabelece toda a nova criação, afetada pelo erro do primeiro, soube o que era padecer. Que como um de quem os homens escondem o rosto, tendo sido desprezado pelos seus, uma vez que não fizeram dele caso, ao tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e tornar-se, por causa disso, ferido de Deus e oprimido,
sendo traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, restaurou a paz, de modo que ele sim, e que através dele sim, temos a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A exata expressão do seu ser é encontrada neste homem, Jesus. Neste Deus vencedor, o nosso Salvador. Nele em que reside a plenitude, e que, havendo feito a paz, estabelecido a paz pelo seu sangue na cruz, por meio daquele ato insidioso, vergonhoso, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E o fez no corpo da sua carne, mediante a sua morte, como representante legítimo de todos aqueles que nele estão como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como coroa gloriosa sobre toda a criação de Deus. Se é que nele permanecemos na fé, alicerçados e firmes em seu amor. A ele, pois então, meus irmãos, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, tanto pela manhã pregada aos nossos corações, como agora à noite, nos revelando, Senhor, teus santos desígnios, teu propósito, a tua vontade que não pode ser frustrada. E aquele ser ao qual tu criaste, imagem e semelhança, apesar do pecado, atingiu a plenitude do teu objetivo na pessoa do teu unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua, ó Deus bendito, a nos ensinar, a abrir os nossos olhos à tua magnífica verdade. Não apenas para nos alegrar, Senhor, mas para nos dar esperança, intrepidez, no aguardo da volta de nosso Salvador, para podermos gozar eternamente das bênçãos da nova criação, em novos céus e em nova terra. Para o teu louvor te oramos, Senhor Deus. Amém.